Que bom que você está de novo conosco para celebrarmos mais um culto de louvor e adoração a Deus. A Igreja Metodista em Chapadão do Céu te saúda e deseja as mais ricas bênçãos de Deus à sua vida. Que tua casa, que tua família possa ser guardada pelo Senhor. Nós louvamos por cada família, pelas crianças que estão conosco assistindo. Que Deus possa colocar no seu coração de que não seja apenas mais um vídeo que você está vendo, mas que você possa celebrar o Senhor nesta hora. Que seja um tempo de adoração ao Senhor. Louve a Ele com a tua vida. Agradeça ao Senhor pelo cuidado que Ele tem contigo. Agradeça pelo sustento da tua casa. Agradeça ao Senhor. Use esse momento para falar com o Senhor. Permita Ele falar contigo também nesta hora. Permita a palavra do Senhor tocar em teu coração de uma maneira especial. Se você tem algum pedido, se você está agora com seu coração com alguma inquietação, que você possa colocar diante do Senhor em oração. Peça a Ele para Ele falar contigo. Peça a Ele para Ele te dar paz, para Ele tranquilizar o teu coração. Se alguém da tua família, algum ente querido seu, algum amigo, algum conhecido precisa de uma bênção, de um milagre, vamos orar juntos. Se eu creio num Deus de milagre e Ele vai fazer este milagre. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nossa vida, porque sabemos que a vida pertence a Ti. O Senhor nos deu e o Senhor tem conservado esta vida e queremos que esta vida, Pai, se prolongue por um bom tempo, porque é um dom que o Senhor tem nos dado. Com alegria, Senhor, nesta hora nós queremos falar contigo e colocar a nossa alegria de poder meditar e refletir na Tua palavra. Senhor, sabemos que todas as coisas são possíveis àqueles que crêem e nesta hora nós queremos colocar as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas inquietações. Queremos pedir, Pai, sobre aquilo que nós não temos conseguido realizar, que o Senhor possa fazer na nossa vida, na vida dos nossos queridos, Pai. Nós lembramos em pensamento e o Senhor conhece o nosso pensamento e nós queremos colocar diante do Senhor cada uma destas vidas, Pai. Que o Senhor possa tocar de uma maneira especial. Nós confiamos no Teu milagre em nossas vidas. Em Teu nome também, Senhor, nós queremos colocar toda a ansiedade, toda a preocupação que há, para que nós possamos agora apenas nos aquietar diante do Senhor. Possamos apenas abrir o nosso coração e permitir a Tua palavra entrar em nossa vida. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero falar nesta hora sobre a importância, do sonho na nossa vida. Muitos dizem, eu não sonho, eu não tenho sonhos mais para a minha vida. Essa noite eu sonhei. Então são duas expressões diferentes para a mesma palavra, ou dois significados diferentes para a mesma palavra. O sonho, aquele biológico, aquele que a gente dorme e como resultado das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das experiências de vida que nós tivemos, o nosso cérebro prepara algumas lembranças, e nós chamamos isso de sonhos. Agora, eu quero falar de sonhos como aqueles que nós planejamos. Você já viu aquela expressão, fulano está sonhando acordado? Geralmente essa expressão fala de alguém que está fazendo planos que são inimagináveis, são inatingíveis, inalcançáveis, Certa vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte, nós podemos fazer nossos planos, mas o Senhor pode realizar. E sabe de onde vem essa palavra? Provérbios, capítulo de número 16, versículo 1. E eu quero ler aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Isto é, o plano pode ser humano, deve ser humano, mas a resposta vem de Deus. É Deus quem determina o acontecer. É Deus que
faz com que estas coisas possam acontecer na nossa vida. Então, de uma maneira toda especial nesta hora, eu quero falar sobre aprender a sonhar. Sonho bom, né? Vamos dizer assim, eu quero chamar essa mensagem de sonho bom, né? Então, o sonho nos motiva. Eu tenho sonho de passar no vestibular. Eu tenho sonho de terminar uma faculdade. Eu tenho sonho de ser promovido nesta empresa. Eu tenho sonho de ter uma boa aposentadoria. Eu tenho sonho de ter um bom carro. Eu tenho sonho de ter uma boa casa. Eu tenho sonho de ter uma família feliz. Sabe o que são isso? Na verdade, são algo que nós começamos a planejar na nossa vida. Então, poderíamos dizer que são planos que nós fazemos. Agora, não adianta a gente fazer esses planos sozinhos e deixar Deus de fora deles. Então, o texto que nós lemos aqui diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Isto é, a última palavra em relação aos nossos planos vem de Deus. Se vai acontecer ou não, depende do nosso Deus. Então, nesta hora, eu quero chamar a sua atenção sobre o que você tem sonhado. Quais são os anseios que você tem para a sua vida? O que você almeja para o teu futuro? Porque nós não sonhamos para o presente, nós sonhamos para o futuro. Alguém pode me dizer, mas o futuro pertence a Deus. Mas Deus quer que nós planejemos o nosso futuro. Deus sente prazer em abençoar os planos que nós fazemos em consonância com Ele. Isto é, em parceria com Ele, junto dEle. Então, é bom sonhar os sonhos de Deus. É bom sonhar com Deus e trazer Deus para os nossos sonhos, né? Então, o sonho nos motiva. Agora, o problema de muitos de nós é que não é que nós não sonhamos, mas nós sonhamos com coisas erradas. Lembra quando Jesus diz certa vez que pedis e não recebeis, porque pedis maus? Aí Paulo vai dizer algo, vai completar isso, vai dizer que nós pedimos para nos esbanjarmos. Olha a expressão do verbo, pedir para nos esbanjarmos. Então, quando Deus promete que Ele vai suprir nossas necessidades, não é o esbanjo, não é a sobra, é a necessidade. É aquilo que nós realmente precisamos. Então, nós não podemos sonhar com coisas erradas. Nós temos que sonhar com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é perfeito, aquilo que vem para agregar na nossa vida e não trazer destruição. Porque às vezes nós temos sonhos que são destrutivos para nós e Deus, Ele vai tentar com que nós não consigamos realizar, porque Ele quer o melhor para nós. Mas de tanto insistirmos, pode ser que Ele vai permitir esse sonho acontecer na nossa vida, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é a vontade de Deus e tem coisas que são permissão de Deus. Qual a diferença? Vontade de Deus é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Permissão é algo que nós queremos, nós pedimos para Deus, Ele permite, mas que no fundo vai se transformar em perdição. Nós não nos realizaremos com aquilo. Aquilo vai ser maldição na nossa vida, ao invés de ser bênção. Está entendendo o que eu estou dizendo para você, meu querido, minha querida? Então, muitas expectativas exageradas podem frustrar nossos sonhos. Às vezes, nós temos sonhos altos demais. Há sonhos que nunca vamos conseguir realizar. E, de repente, por algo que nós pedimos que é inatingível, não porque Deus não tenha poder de fazer, mas porque nós não temos condições de ter aquilo, não temos estrutura, seja física, emocional e espiritual para ter, isso pode frustrar outros sonhos na nossa vida. Porque de repente você diz, eu sonhei com tal coisa, eu pedi para Deus e Deus não me deu. Conta-se que certa vez alguém estava desempregado, andando próximo de um aeroporto, quando de repente o maior Boeing levanta voo e passa por cima da sua cabeça e ele diz,
Senhor. Se o Senhor existe, o Senhor vai me dar um desse para mim ainda. Queridos, olha a situação. A pessoa, ela não tinha nada, ela estava a pé, ela estava desempregada, ela não tinha nada. O que um Boeing iria acrescentar de bom na vida dele? Ele iria estacionar esse Boeing aonde? Né? Então, são coisas que ele nem sabia como que ele iria usar, como que ele iria fazer, como que ele iria manter o custo daquele Boeing, né? Como que ele iria pilotar aquilo, como que ele iria poder tirar do chão. Então, na verdade, isso é um sonho que vai além das nossas expectativas, além da nossa capacidade. Então, os sonhos que deram errados não podem nos impedir de continuar sonhando. Sonhar é maravilhoso. Agora, nós temos que entender que, muitas vezes, expectativas erradas, exageradas, frustram a nossa capacidade de sonhar. As dificuldades frustram a nossa capacidade de sonhar, mas nós temos que pensar como sonhar o sonho bom de Deus para a nossa vida. Queridos, queridas, qualquer sonho vai ser bom se Deus estiver nele. Deus nos dando a direção, olha, continua sonhando, meu filho, eu vou te dar. Então eu quero falar nesta hora sobre algumas atitudes para nós sonharmos corretamente. Algumas atitudes que nós devemos ter para que os nossos planos sejam realizados. A primeira delas é a consagração. Lembre-se que Deus tem que estar em qualquer sonho para ele ser um sonho bom. Senão vai virar pesadelo na nossa vida. Então todos nós sabemos, né, biologicamente, a diferença do sonho e do pesadelo. Pesadelo é aquele que você quer acordar. Pesadelo é aquele que você quer fugir. Pesadelo é aquele que te atormenta. Agora, o sonho é aquilo que te realiza, aquilo que te dá prazer. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha a promessa de Deus aqui. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por que Josué está dizendo isso? O povo vai passar o Jordão, vai deixar o deserto, vai entrar aonde? Em Canaã, na terra prometida. Só que no meio tem um Jordão. O Jordão está cheio e aquele povo, provavelmente, né, o povo do deserto, dificilmente eles vão saber nadar, né? E como atravessar aquele grande rio? Sem ponte, sem barco, sem balsa, sem nada, né? Então, Josué diz para o povo: se consagre, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E o que Deus fez? No outro dia, Deus represou a água do Jordão e o povo passou com os pés secos o leito daquele rio, né? Então, a primeira atitude para que os nossos planos possam ser realizados é nos consagrarmos. Nós precisamos nos consagrar. E a consagração, ela tem que ser antes do plano acontecer. Nós vamos sonhando, nós vamos pedindo para Deus e nós vamos nos consagrando. Por quê? A consagração, ela tem que ser a coisa do dia a dia. Eu vou me consagrar para tomar ceia no primeiro domingo do mês. Não. Consagração é todos os dias, né? Todos os dias nós temos que nos consagrar, né? Então, quando nós dedicamos ao Senhor tudo o que nós somos e fazemos, os nossos planos são abençoados. Quando nós consagramos isso, quando nós dedicamos a Deus tudo o que nós somos e o que nós fazemos, então não tem como dar errado. Os planos vão acontecer. Por quê? Porque nós vamos sonhar os sonhos de Deus. E a Bíblia diz que ninguém pode frustrar o sonho de Deus, né? Ai daquele que tentar frustrar o sonho de Deus. Então, o sonho de Deus é algo maravilhoso para nós, né? Mas o que é a consagração para que a gente possa sonhar o sonho de Deus? Consagração é a junção de arrependimento e confissão de pecados. Isso é consagração. Eu me arrependo dos meus pecados e eu vou fazer o quê?
confessar a Deus em nome de Jesus. Essa é a fórmula, né, do arrependimento correto, essa é a fórmula da consagração. Por quê? O inimigo da consagração, sabe qual é? O pecado. O pecado é o inimigo número 1, né, da consagração. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, né? Deus não habita onde habita o pecado. E por não habitar onde habita o pecado, então vai faltar consagração. Se não tem consagração, como é que Deus pode estar no nosso sonho? Como que Deus pode realizar os nossos planos? Como que Deus pode ser parceiro daquilo que Ele não quer estar no meio, daquilo que Ele não pode estar no meio? Lembre-se que Deus não pôde estar com Jesus lá na cruz, porque Ele levou sobre si nossos pecados ali na cruz. Então a Bíblia diz que Jesus estava sozinho, né? O choro de Jesus, né? Os gritos de Jesus, o lamento de Jesus, é porque Ele sabia que o Pai não estava com Ele naquele momento, né? Então a falta de consagração é o maior empecilho para que o sonho de Deus possa acontecer na nossa vida. Então, o primeiro passo para que os nossos planos sejam realizados é nos consagrarmos, buscar ao Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. Porque às vezes alguém diz, mas eu já me arrependi do que eu fiz. Ok, mas você já pediu perdão? Você se arrependeu sinceramente, já pediu perdão a Deus e a pessoa a quem você ofendeu? Né? Porque se isso não aconteceu, está faltando algo. E Deus não age, né, naquilo que é incompleto, né? A segunda atitude que nós devemos ter para sonhar os sonhos de Deus, a segunda atitude para que os nossos planos sejam realizados, é a oração. E eu quero ler um versículo que está lá em Jeremias 33, versículo 3. Tudo 3 aqui, que diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém. Olha a promessa de Deus através do profeta Jeremias. Invoca-me e eu vou te responder, né? Então a precipitação nos leva a fazermos planos frustrados. O que eu chamo de precipitação? Todo plano ele tem que ter um começo. E qual é a base desse começo? É onde Deus está. A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha sobre qual a nossa vida deve ser erguida. A igreja ela é edificada sobre a rocha que é Cristo. Eu e você somos a igreja. Então nós temos que nos edificar nossas vidas sobre a vida de Jesus, sobre os mandamentos de Jesus, sobre a palavra, sobre o evangelho, né? E a precipitação o que é? É fazer planos e não colocar Deus nesse projeto. É não pedir a direção de Jesus, não buscar Ele em oração primeiramente. Porque às vezes nós fazemos planos e começamos a fazer. E às vezes nós nem fazemos planos, simplesmente vamos fazendo, sem pensar, sem olhar nas consequências, sem medir as consequências, né? Então o que a palavra de Deus diz? Invoca-me e eu vou te responder. Eu não sei se esse plano é o correto, não sei, mas Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe. E se Ele não te responder positivamente, se você não colocar Jesus nesse plano, Ele não vai entrar, isso eu tenho certeza. Mas Deus sabe o que eu preciso, então eu não preciso pedir. Precisa. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos pai de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, os filhos têm que pedir para os pais e não o inverso, né? Então, a oração, ela revela os projetos de Deus para nós. O que revela a vontade de Deus? A oração. Mas não é consagração? Não, a consagração é para mim estar próximo de Deus, para ouvir Deus. Agora, como que eu ouço Deus? Como que eu falo com Deus? Orando. Como que eu peço perdão a Deus? Orando. Né? Então, esse falar com Deus nos ajuda a entender os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Então, quando oramos, nossos sonhos começam no céu e se cumprem na terra. Olha que coisa maravilhosa.
Quando nós oramos, os nossos planos começam no céu e vão se realizar na terra. Ninguém vai impedir, ninguém vai destruir os nossos planos, ninguém vai impedir os nossos planos de acontecer, né? Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Invoca-me e te responderei. Que mais? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ah, mas eu não sei se isso é certo ou errado. Invoca a Deus e Ele vai te responder. A promessa dele, invoca-me e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu não sei? Ok, Deus sabe. Ele vai revelar, Ele vai mostrar, né? Invoca-me e eu vou te responder. Olha que promessa maravilhosa. Olha que coisa linda que a palavra de Deus nos diz. Anunciarei coisas grandes e ocultas. De repente a gente está com um sonho pequeno. E Deus diz, não, meu filho, eu tenho um sonho maior para você. Eu tenho um sonho muito maior para você. E eu quero que você tome posse dele. Eu vou realizar na tua vida. E como que eu vou descobrir isso? Deus não vai pular na nossa frente e vai vir falar. Ele vai falar em oração. Ele vai falar em nossos sonhos. Ele vai mandar um anjo dele falar conosco. Um enviado dele vai vir e vai falar conosco, né? Então, quais são as atitudes que eu devo ter para que meus planos estejam em conformidade com os planos de Deus, para que os meus sonhos estejam em conformidade com os sonhos de Deus? Primeiro, a consagração. Deus não habita onde habita o pecado. O segundo, como que eu me consagro? Orando. Através da oração, o Senhor vai falar comigo. Então eu vou entender qual é o projeto de Deus para a minha vida. E terceiro, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Porque às vezes Deus vai revelar a sua vontade e eu simplesmente não vou querer. Eu vou achar que não é o melhor para mim. E aí nós vamos lá para Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, que nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Olha a promessa de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todos? Não. Para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é o que ama a Deus? É aquele que se consagra, é aquele que se afasta do pecado, é aquele que ora e é aquele que se submete à vontade de Deus. E o que Deus vai fazer? Quem são essas pessoas? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são? Todos são chamados. Mas eu vou dizer o seguinte, nem todos obedecem. Então aqueles que obedecem o chamado de Deus para a sua vida, então todas as coisas vão cooperar para o bem de sua vida. Está vendo que outra promessa maravilhosa sobre a questão do sonho para a nossa vida, dos planos que nós temos? Eu creio que todos nós temos muitos planos. Você nunca pensou na sua aposentadoria? O que você vai fazer? Quanto você quer receber por mês? Então temos que nos organizarmos para isso. Não dá para deixar chegar a velhice para depois pensar na aposentadoria, né? Então a submissão, o que ela é? É confiar na vontade de Deus. Então eu me consagrei, eu pedi perdão pelos meus pecados, então eu oro, Deus revela a sua vontade e eu digo, puxa vida, não era isso que eu queria, mas tá bom, Senhor. Eu queria tal coisa, mas o Senhor me deu isso. Eu queria tal carro, mas o Senhor disse que é esse que o Senhor quer me dar. Então, eu aceito. Então confie na vontade de Deus para a sua vida e aí você vai ver qual é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Né? Qual é a vontade de Deus? Para que podeis saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu descubro isso? Me submetendo. Não é caminhando por conta própria, não é simplesmente, não, eu quero tal coisa, eu vou fazer e ninguém vai me impedir. Essas afirmações são complicadas, a gente pode pagar
um alto preço por não nos submetermos à vontade de Deus. Porque Deus, se Ele mover uma vírgula na nossa vida, já desestabiliza tudo que nós temos, tudo que nós somos, né? Então, mesmo quando as coisas estão dando errado, nós precisamos confiar que Deus tem o melhor para nós. Ah, mas não está dando certo isso, não está dando certo aquilo. Nós precisamos entender que o melhor de Deus ainda está por vir. Ah, mas ainda não aconteceu. Ainda não, mas vai acontecer, né? Então nós precisamos submeter a Deus. Isso o que é? Se submeter a Deus é um exercício de fé. Só se submete a Deus quem crê nele. Só se submete a Deus quem confia nele, né? Então, mas está dando errado. Mas Deus disse que é para fazer, vamos continuar fazendo. Ah, mas eu não vi a resposta. Mas vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer, né? A palavra de Deus diz que Deus não é homem nem para que minta e nem filho do homem. Então, Deus, Ele não é o ser humano. O ser humano pode mentir, mas Deus não. A palavra dele sempre é verdadeira. Por isso Jesus disse, a nossa palavra seja sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno, né? Então, nosso coração deve estar em concordância com o coração de Deus para que os sonhos de Deus para nós se realizem. Então, o que é a submissão? É permitir que o nosso coração esteja em concordância, esteja em harmonia com o coração de Deus. Isto é, os nossos planos precisam estar em harmonia com os planos de Deus. Senão, não vai acontecer. Então, nós precisamos fazer com que esses sonhos possam se realizar na nossa vida. Então, relembrando aqui, a primeira atitude para que os sonhos de Deus, os planos de Deus possam se realizar na nossa vida, para que os nossos planos não venham ser frustrados, para que possamos ter planos que vai à frente, que vão ser bênção para a nossa vida, para a nossa descendência, é nos consagrarmos a Deus. O segundo é a oração. Quando eu me consagro, isto é, eu peço perdão a Deus, eu não tenho pecado, não tem separação entre eu e Deus, então eu consigo orar, Deus vai ouvir a minha oração e vai responder. E aí eu preciso me submeter, porque às vezes eu faço tudo isso, quando Deus responde, não é o que eu quero, eu largo mão. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Ah, mas eu tenho liberdade. Fulano disse que eu tenho que fazer o que eu quero. Nós somos filhos de Deus e o filho obedece aquilo que o pai ordena. Ah, mas isso não está muito em moda nas famílias hoje em dia. Pois é, mas na família de Deus ainda está. Na Bíblia ainda está. A obediência ainda está em moda. Ela nunca vai deixar de ser. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado com o nosso modernismo, né? Vamos lá. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Deus foi o primeiro sonhador do universo. O que isso significa? Deus planejou esse universo do nada. Gênesis 1, no início a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, o nosso planeta não tinha forma e não tinha nada. Estava vazio. E o que Deus fez? Deus constrói tudo em 6 dias. Ele organiza todo esse planeta e ele povoa de plantas e de animais tanto a terra, os céus e os mares. E aí então ele cria o ser humano. Então Deus foi o primeiro sonhador do universo. Então Deus sonhou conosco antes do nosso nascimento. Deus planejou eu e você. Você não está aqui por acaso. Às vezes nós temos raiva do nosso pai, da nossa mãe. Ah, mas eu não conheço o meu pai. Lembre-se, Deus te conhece. E você precisa conhecer Ele. Então, Deus sonhou conosco. Queridos, Deus sonhou tanto conosco que Ele criou todo esse universo por mim e por você. Porque Ele sabia que um dia nós seríamos gerados. Um dia nós estaríamos aqui. Então, agradeça a Deus por isso. Então, quando Deus faz parte dos nossos sonhos, eles não ficam apenas em nossa mente. Quando Deus faz parte do nosso sonho, eles não ficam apenas em nossa mente.
Mas o que acontece? Mas vão até o céu e se realizam na terra. Eu quero terminar esta palavra com esta frase. Que você possa entender que quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. O Senhor pode fazer coisas que vão além do que nós imaginamos. Por exemplo, os nossos planos. Ele começa na nossa mente. Ele vai até os céus. Mas eles vão se cumprir aqui, aonde nós estamos. Olha que coisa maravilhosa. Mas para isso nós precisamos consagrar, nós precisamos orar, nós precisamos do quê? Nós precisamos nos submeter a Deus. Então, dentro desse princípio, o Senhor quer derramar da sua graça sobre nós. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. E com isso nós queremos dizer que nós queremos colocar nossos planos, nossos sonhos, nossos anseios, nossas necessidades diante de Ti. Senhor, conforme cada um for ouvindo esta palavra, que o Senhor possa acrescentar da Tua paz, do Teu amor, que o Senhor possa ajudar cada um no processo de consagração, possa ajudar cada um nesse momento de intimidade contigo, que é a oração, e principalmente que o Senhor possa ajudar cada um de nós a nos submetermos diuturnamente. Senhor, sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E cabe a nós obedecer, cabe a nós caminhar dentro desse preceito. E que o Senhor nos ajude a ter sempre sonhos bons. Pai querido, não permita que nós venhamos perder nosso tempo, nossa energia, com sonhos destrutivos, que nós venhamos planejar aquilo que é mal, venhamos planejar aquilo que não é da vontade do Senhor. Pai, não permita que nenhum sonho mal venha sobre a nossa vida. Pai querido, nós queremos que o Senhor nos ajude a ter intimidade contigo a tal ponto de sonhar apenas aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Que não venhamos perder o nosso tempo com sonhos ruins para a nossa vida ou para o nosso próximo. Planejarmos coisas más, planejarmos coisas movidas por ódio, desejo de vingança, por egoísmo. Ó Senhor amado, tem misericórdia de nós, que nós possamos buscar esta vontade do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, ministra sobre nós, ministra sobre a nossa vida, Pai. Derrama a Tua graça, porque sabemos que a Tua graça é melhor do que a nossa vida. O Salmo 63, versículo 3 nos diz isso. Obrigado, Senhor, por sonhar conosco. Obrigado por ter sonhado conosco antes do nosso nascimento. Obrigado por sonhar conosco quando o Senhor fez esse universo. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Um abraço especial às crianças. E eu lembro do Stefano Samuel, que todos os domingos está assistindo. Stefano, um abraço do vovô. Nós amamos muito você. Que Deus possa abençoar também cada criança que nos assiste, cada família, cada amigo, cada parente nosso. Que a graça do Senhor possa ser conosco. E eu quero terminar lembrando para você, mais uma vez, que quando Deus faz parte dos nossos planos, eles não ficam apenas na nossa mente, mas Ele começa na nossa mente, Ele vai para o céu e Ele vem ser realizado aqui na terra. Isso é maravilhoso. Que Deus possa te abençoar, te proteger, te guardar a cada instante.